Olá pessoal do sexto ano, bem-vindos à nossa segunda semana de PET, né? Segunda semana de conteúdos efetivos. Espero que a gente tenha uma boa semana e tenha bons aprendizados, tá bom? Então vamos ver o que está falando a segunda semana do PET. Quais são as unidades temáticas? Povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Lembrando que a gente viu os povos da pré-história, analisou o paleolítico, né, o neolítico, observou aquela revolução agrícola, né, que possibilitou a acomodação de povos, né, de forma sedentária nas novas cidades, e depois ainda analisamos a ideia do período dos metais, né? Então, da idade dos metais, onde eles conseguiam forjar ferramentas, armas, enfim, uma série de materiais para a melhora do seu trabalho, né? E a partir disso formaram as primeiras civilizações que nós observamos lá, ó, os povos do Egito, né, da Mesopotâmia, que se acomodavam em beira de rios, né, para poder se alimentar e ter uma melhor condição de vida. Agora a gente vai estudar outros povos e culturas, né, e relacionar também com, principalmente, o que é cultura, né, e a ideia de cidadania, que começa lá na Grécia Antiga, né, e é uma das ideias que estão presentes até hoje no nosso dia a dia, tá bom? Então, qual que são os objetos de conhecimento? Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas, ok? As habilidades são previstas na BNCC e os conteúdos interdisciplinares articulam com o tema contemporâneo, transversal, educação e direitos humanos, ok? O tema da nossa aula é cidadania e o respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos. Então o PET fala o seguinte: caros estudantes, nessa semana você entenderá o que é cidadania e aprenderá a relacioná-la com o respeito às diferenças sociais, culturais e também a respeito aos direitos humanos. Compreenderá que a cidadania é a condição de quem vive em sociedade como participante dela. Por isso, o cidadão tem direitos e, como membro que aceita as regras, por isso tem deveres. Ok? Então, esse cidadão que está sendo apresentado, ele tem direitos e deveres. Ok? Então, é isso que a gente vai debater aqui e conhecer mais um pouco. O PET apresenta um esquema, o que é diversidade cultural e em que contexto esse conceito surgiu. Ok? Daí ele coloca aqui o que é. São os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, ok? As tradições, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar e a política, ok? Diversidade cultural no Brasil. Ele fala da região norte, festa do Gírio de Nazaré, região nordeste, festa do Bumba Meu Boi, região centro-oeste, Cavalhada, região sudeste, festa do Congado. Em que contexto ocorre essa diversidade cultural? De acordo com o PET, a diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem no mundo. Esses fatores de identidade distinguem os elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre seres humanos. E o processo de globalização acelerou o contato entre os grupos distintos e contribuiu para múltiplos olhares acerca da cultura, ok? Então a nossa base de conhecimento é a cultura, ok? A gente tem que saber o que é cultura. Então vamos lá, vamos para o material de apoio, né? Que eu preparei aqui para vocês. Cultura, o que é cultura? Cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia e visa analisar as sociedades humanas a partir da sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas, ok? Então a gente poderia estar analisando lá, a antropologia estuda desde a pré-história até a sociedade contemporânea dos dias de hoje, tá bom? Então ela analisa a cultura do ser humano nesses diversos aspectos, ok? O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos, tá bom? De um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico,
musical derivado das artes plásticas, etc., que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Muito importante para a gente aí, os hábitos, as crenças e os conhecimentos de um povo. Isso é muito importante para o nosso entendimento do que é cultura, né? Então vamos lá, vamos dar o segundo passo, vamos ver os exemplos do que pode ser cultura. Bom, a gente percebe no Brasil que dentro da cultura do brasileiro existe uma variação linguística incrível. Por exemplo, no sul do país, o pessoal usa o ba, o tchê, mais ao norte, oxente, oxê. Aqui no sudeste, a gente pode usar so, o ai, enfim. Minas Gerais, principalmente, o ai é muito utilizado, então a gente tem uma variação linguística. Então existe uma diferenças, apesar da gente ter a mesma língua. Então você imagina quando vem um povo que tem uma língua diferente, né? Que tem uma língua completamente diferente da nossa. Por exemplo, os asiáticos, os chineses, os japoneses. Então você imagina que através da língua você já percebe uma diferença cultural enorme, ok? Outra questão, as tradições, que também que é apresentada lá no esqueminha do PET, né? Ele fala da linguagem, das tradições. Então vamos ver as tradições, como que se dá essas diferenças tradicionais. Só no estado de Minas Gerais, olha o tanto de festa voltada para a cultura, né? Voltada para questões típicas, né? Então tem festival de poesia, música e artesanato de Rubim, mais ao norte, aqui no Jequitinhonha, festival de canção e feira de arte joanina, festival nacional de teatro de Teófilo Otoni, circuito de quadrilhas do Canaã, tem Sabinópolis, tem Cavalhada, olha o tanto de festas. Imagino que aqui em Salinas também tem várias festas, ok? Então que vocês podem me contar até melhor, né, durante o nosso encontro de sexta-feira, que a gente vai bater um papo. Então, daí vocês contem para mim quais são as festas típicas da região, né? Estou chegando também, estou querendo conhecer, tá bom? Bom, pessoal, comidas típicas, só peguei de Minas Gerais, ó. Pão de queijo, pamonha e o doce de leite. Pessoal, delícias, né? Mas que você pode observar que regiões diferentes vão ter comidas diferentes, tá bom? Então tudo isso está dentro da cultura também, ok? Seja a língua, seja as tradições, seja a culinária. Outra coisa que é importante, a diversidade religiosa. No país, nós vivemos no Estado laico. O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa, em função da miscigenação cultural, fruto dos vários processos imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões, cristã, islâmica, afro-brasileira, judaica, etc. Por possuir um Estado laico, o Brasil apresenta uma liberdade de culto religioso e também a separação entre Estado e Igreja. Então, no nosso país, a gente tem muito importante, o respeito a religiões diferentes. Apesar que às vezes acontece, né, a gente vê aí uma preponderância do cristianismo, que o nosso país é de maioria cristã. No entanto, nós devemos olhar para as outras religiões com muito respeito e procurar compreender essas religiões diferentes, ok? Isso é o mais importante. Outra questão que abrange nosso país, a diversidade política, ok? A gente tem visto aí ultimamente uma polarização, né, entre alguns eleitores de um lado, outro de outro. A Charge faz uma brincadeira aqui, né? Todos iguais às torcidas de futebol. Lá pelo menos tem um joguinho pra ver, né? Então assim, ele faz a Charge aqui, ela faz uma brincadeira com essa questão da polarização, mas isso é muito sério. Porque vocês devem ter, até na família da gente, a gente vê pessoas, né, discutindo sobre religião, sobre política, mas num contexto não de proposição, não de melhoria, mas sim de ofensas, né? Então, pessoas uma ofendendo a outra. Então, o que a gente tem que buscar na política é o consenso, é agregar ideias, buscar o que se tem de melhor e construir algo novo. Nosso país, para melhora, depende disso, depende da nossa participação, do concílio de ideias e da tentativa de entendimento entre todos, ok? Então essa é uma questão importante também, política, devemos colocar um ponto de equilíbrio, tá bom?
Outra questão no Brasil também que existe no Brasil, né, que é a diversidade familiar. Famílias são compostas, pode ser compostas de várias formas, ok? Então aqui tem vários exemplos de famílias, ok? De pessoas que moram com os avós, que são cuidadas só pela mãe, só pelo pai, de casal homoafetivos, ok? Isso de casais heterossexuais não tem problema nenhum, pessoal. A família no Brasil ela tem várias, ela pode ter várias facetas. Então, o que não se pode é ter preconceito, julgar as pessoas. Então, o respeito é muito importante. Então, se você tem uma família que é de um jeito, respeite o outro que tem a família que é de outro jeito, ok? Então, essa diversidade cultural que é muito importante para que a gente compreenda, entendeu? E são aspectos da nossa sociedade que formam a nossa cultura, ok? Bom, a gente falou de cultura e da diversidade cultural. A gente vai retomar um pouquinho a ideia de cidadania. O que é cidadania? A gente estava falando daquela questão de povos da pré-história que foram evoluindo, foram ficando sedentários e foram morar numa cidade, né? Na verdade, eles construíram uma cidade. Então, quem mora na cidade é o cidadão. Essa é uma ideia, né, mas vamos aprofundar melhor esse conhecimento, tá bom? A expressão de cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação. Então vejam como é importante a cidadania. Olha o tanto de direitos e deveres que nós temos, ok? O conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade da sua permanência em um determinado território, administrado por um Estado nacional, por exemplo, o Brasil, ok? Nós somos brasileiros, cidadãos brasileiros. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa e cidadania americana. Quem mora em Portugal tem a cidadania portuguesa, quem mora nos Estados Unidos tem a cidadania americana, ok? Em caso de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Então, quando você infringe as regras sociais, né, previstas em leis, você pode sofrer sanções, né? Então, são essas percas de direitos, ok? Só retomando a história, a gente falou lá de novo, da antiguidade, ao sedentarismo, a formação das cidades, e nessas cidades, né, origina os cidadãos. E a Grécia foi o primeiro lugar que o termo cidadão veio à luz, né? O pessoal falou, cidadão, quem são os cidadãos? Só que o cidadão na Grécia é bem diferente do cidadão dos dias atuais. Quem era cidadão na Grécia? Apenas os nobres e os soldados, ok? As mulheres, os escravos e os metecos não eram cidadãos. Quem eram os metecos? Era qualquer estrangeiro que chegava em Atenas, ok? Ou na Grécia, enfim, qualquer região da Grécia. Ele não tinha direito à cidadania, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia de como esse processo histórico vai se transformando. Hoje em dia, todos têm direito à cidadania. Alguns perdem alguns direitos devido ao não cumprimento de algumas regras, como os presidiários. No entanto, todos têm direito à cidadania que vivem naquele Estado nacional, como o Brasil, por exemplo, ok? Hoje em dia, a cidadania ela está em 3 pilares, né? Que é o Estado, organizador da vontade geral, as leis, normas para o bem comum, e o cidadão, que é a origem do poder. Então, na democracia, a ideia de cidadania, a origem do poder é do povo, pelo menos teoricamente, ok? E olha a diversidade, voltando à diversidade, né? Se nós temos essa cidadania, ela abrange a todos aquelas culturas que nós falamos no início. Então, aquela cultura variada do Brasil, todos participam da cidadania, todos estão dentro dessa ideia de cidadania,
Todos são cidadãos e têm direitos e deveres, ok? Então, a nossa Constituição Federal, o nosso Código Penal, as leis municipais, as leis estaduais, todas são leis que nós todos devemos cumprir, ok? E temos direitos também, como nós falamos. Direito à saúde, educação, moradia, ok? Então, todos os direitos que são constitucionais e que nós todos devemos. Como também temos direito ao voto, participação no pleito eleitoral, podemos nos candidatar, né? Todos aqueles que acima de 18 anos de idade, de maior idade, então tem o direito ao voto e de participação ao pleito eleitoral. Então a gente tem uma série de direitos, no entanto, tem uma série de deveres. E dentro desses deveres, quem não cumpre esses deveres pode ter sanções, ok? E o mais importante, que eu acho que para finalizar essa aula, que a gente falou de culturas diferentes, que todos nós participamos de uma cidadania, ok? É o respeito. E veja bem, respeitar não é se impor, não é saber mandar, não é ser arrogante. Pelo contrário, respeitar é saber compreender, saber ceder, saber amar, é saber que cada um de nós carrega consigo o poder da gentileza, ok? Então, pessoal, respeitar não é você impor a sua ideia, impor a sua cultura, impor a sua tradição. Pelo contrário, é respeitar a tradição do outro, compreender a tradição do outro, compreender as coisas que são diferentes da nossa vida, ok? A partir disso, quando você respeita o outro também te respeita e nós vivemos em harmonia com a ideia de cidadania, ok, pessoal? Então, esse foi o material de apoio. Vamos lá para a questão que eu vou pedir para vocês responderem hoje, ok? Elabore um texto, uma poesia ou até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde vive. Pessoal, é para vocês fazerem ou um desenho, ou uma poesia, ou um texto, o que vocês acharem melhor sobre Salinas ou sobre o bairro que vocês moram, o jeito que vocês acharem melhor. O que representa melhor a cultura local? O que é mais importante? É o jeito de se falar? É a comida que vocês têm aqui que é muito bacana? São os espaços, a natureza? O que vocês acham de mais legal que tem aqui que representa a cultura, né, de vocês? Porque também o ser humano molda a natureza, né? Então tem essas questões. Então pensem, o que vocês construíram na cidade? O que nós construímos? A gente falou que os antepassados têm uma importância muito grande. Então vamos pensar, a partir disso, pessoal, o que nós vamos criar para essa atividade. A questão 2 e 3 fala um pouco sobre a questão do preconceito e algumas questões que eu vou ter que explicar na próxima aula. Então, nessa aula a gente falou de cultura, a gente falou de cidadania e a gente falou que tem uma diversidade cultural muito grande do país e que vocês vão compreender como é a minha cultura, o que eu tenho de bacana aqui, o que a gente faz que é muito bom, o que me faz ser salinense, ou morador desse bairro, ou representante dessa cidade, dessa escola, enfim. Você vai fazer um desenho, ou um texto, ou uma poesia e vai me enviar. Pode copiar no caderno, né? Pode fazer no caderno, pode fazer no pet mesmo, onde você achar melhor, e me envia pelo privado, ok? Então hoje ficou um pouco mais extenso aqui o vídeo, mas espero que tenha ajudado a compreensão dessa primeira questão. A 2 e a 3 fica para o próximo vídeo. Gente, boas atividades, né? Boa sorte, eu acho que vai ser divertido fazer. Valorizar o que a gente tem da cultura que é boa, é muito legal. E também acho que vai levar bastante assunto para a gente conversar na sexta-feira na correção. Tá bom? Um abraço, até mais.